Olá, sou Mário do Rezende, professora de arte. Vamos ao PET 2 do segundo ano do ensino médio de arte da semana 5. O tema é a música e sua história. A história da música é rica em conhecimentos. Desde os primórdios, os homens produziram diversas formas de sonoridade. A humanidade possui uma relação longa com a música, sendo essa uma das formas de manifestação cultural mais antigas. A música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo e a melodia. Todos esses elementos são importantes e podem nos transportar para outro tempo e espaço, resgatar memórias e reacender emoções. Ainda na pré-história, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza, os ruídos das ondas quebrando na praia, os trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do vento balançando as árvores, as batidas do coração. Tudo influenciou as pessoas a também explorar os sons que seus próprios corpos produziam, como, por exemplo, o som das palmas, dos pés batendo no chão, da própria voz. Nessa época, tais experimentações não eram consideradas artes propriamente e estavam relacionadas à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. No Egito Antigo, ainda no século 4000 a.C., a música é muito presente, configurando um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma intervenção entre o deus Thoth e que outro deus, Osíris, a utilizou como maneira para civilizar o mundo. A música era empregada de forma a complementar os rituais sagrados em torno da agricultura, que era farta na região, e os instrumentos utilizados eram a harpa, flautas, instrumento de percussão e cítara. A região da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, habitavam os povos sumérios, assírios e babilônicos. Foram encontradas harpas de 3 a 20 cordas na região onde os sumérios viviam, e estima-se que sejam objetos com mais de 5.000 anos. Também foram descobertos cítaras que pertenceram ao povo assírio. Na Ásia, em torno de 3000 a.C., a atividade musical prosperou na Índia e China. Nessas regiões, ela também estava fortemente relacionada à espiritualidade. O instrumento mais popular entre os chineses era a cítara e o sistema musical utilizado era a escala de 5 tons, pentatônica. Já na Índia, em 800 a.C., o método musical era o de ragas, que não utilizava notas musicais e era composto de tons e semitons. Podemos observar que a cultura musical na Grécia Antiga funcionava como uma espécie de elo entre os homens e a divindade, tanto que a palavra música provém do termo grego musique, que significa arte das musas. As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam a ciência e as artes. É importante ressaltar que Pitágoras, grande filósofo grego, foi o responsável por estabelecer relações entre a matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais, além de instigar o pensamento a respeito das divisões rítmicas de tempo. Sabe-se que na Roma Antiga, muitas manifestações artísticas foram herança da cultura grega, como a escultura, a pintura. Supõe-se dessa forma que o mesmo ocorreu com a música. Entretanto, indiferente dos gregos, os romanos usufruíram dessa arte de maneira mais ampla no cotidiano. Já na época renascentista, que compreende o século XIV até o século XVI, a cultura sofreu transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano. Tais preocupações refletiam também na música, que apresentava características mais universais e buscava se distanciar dos costumes que a Igreja obtinha. Uma característica significativa da música nesse período foi a polifonia,
que compreende a combinação simultânea de 4 ou mais sons. A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. Foi um período bastante fértil e importante para a música ocidental e apresentava novos contornos tonais, como a utilização de outras escalas que traziam sonoridades diferentes. No classicismo, que corresponde ao período em torno de 1750 e 1830, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganharam ainda mais destaque. O piano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas, como a sonata, a sinfonia, concerto e o quarteto de cordas. Os artistas que se sobressaíram são Haydn, Mozart e Beethoven. No século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. A música predominante tinha como qualidade a liberdade e a fluidez, e primava também pela intensidade e vigor emocional. Esse período musical é inaugurado pelo compositor alemão Beethoven com a Sinfonia número 3 e passa por nomes como Chopin, Schumann, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Strauss, entre outros. No século XX, a música ganha nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento da rádio, novas tecnologias e suportes para gravação e divulgação musical. Ajuda a popularizar essa linguagem artística e projetar cantores e compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. Com uma cartela de opções mais variadas, o público começa a ter contato com outros tipos de música. Alguns artistas também passam a incorporar novos elementos em suas produções, como instrumentos até então poucos explorados e objetos sonoros. Um exemplo é o multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal. Ele tira sons tanto de flautas e pianos, como de objetos do cotidiano, como chaleiras, pentes, copo d'água, brocas de dentista. A compositora Adriana Calcanhoto também possui um projeto de música infantil que faz uso de diversos brinquedos para produzir suas composições. Convivemos com a variada gama de opções que vão desde o samba e do funk até o jazz, a bossa nova e a MPB. No Brasil, especificamente, temos uma cultura muito diversificada, onde cada região do país aprecia e produz um tipo de música. Vamos à atividade. Número 1. A música é uma expressão de arte que a letra correta é a B. Carrega conteúdos históricos, sociais, afetivos, religiosos e etc. Tais conteúdos são perceptíveis através da harmonia, melodia e ritmo de uma música. Número 2. Qual dos artistas abaixo não está ligado ao movimento musical do século XX? A resposta é letra D, Beethoven. Portanto, as outras são artistas ligados ao movimento musical do século XX, como letra A, Heitor Villa-Lobos, B, Louis Armstrong e C, Chiquinha Gonzaga. Número 3. Você seria capaz de relacionar a música com a matemática? Quais são os elementos comuns nas duas ciências? Sim, nas duas ciências são utilizados a fração. Na música é utilizado na divisão do tempo e na matemática é usado para representar partes de algo inteiro. Então, até o próximo vídeo.